E aí pessoal, tudo bom? Vamos agora para a quinta aula, onde iremos estudar as causas suspensivas do casamento e iniciaremos o estudo sobre regime patrimonial de bens. Primeiramente, devemos ter cuidado para não confundir as causas impeditivas do artigo 1521, que culminam em nulidade do casamento, caso não observadas, com as causas suspensivas. Nessa última hipótese, o casamento existe, é válido e eficaz. Contudo, tem-se uma punição de natureza patrimonial, ou seja, a pessoa deverá se casar com o regime da separação obrigatória ou legal de bens. O artigo 1523 do Código Civil nos traz as hipóteses suspensivas de casamento. Vejamos: não devem casar. Inciso 1º. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Inciso 2º. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Inciso 3º. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha de bens do casal. Inciso 4º. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2º, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo. Observação, pessoal: se houver demonstração de que não há prejuízo aos herdeiros ou terceiros, mediante autorização judicial, poderá ser afastada a causa suspensiva, afastando o regime da separação obrigatória ou legal de bens. Além disso, o regime de casamento poderá ser alterado quando a causa suspensiva não mais existir, através de procedimento judicial de jurisdição voluntária. Dito isso, pessoal, vamos começar agora o estudo sobre regime patrimonial de bens. Primeiramente, vamos estudar os princípios aplicáveis ao regime patrimonial de bens, para depois estudarmos o regime de bens propriamente dito. O primeiro princípio que iremos estudar é o da autonomia privada. Ressalvadas as situações em que o regime de bens é obrigatório, o casal é livre para escolher o regime de bens ou criar o próprio regime. Lembrando que a escolha do regime de bens é feita no momento do procedimento de habilitação do casamento e, a depender do regime, faz-se necessário a realização de pacto antinupcial. Ademais, o rol de regime de bens é exemplificativo, ou seja, é permitido que os nubentes criem seu próprio regime com regras próprias, ressalvadas as regras de garantias e os direitos fundamentais. Um outro princípio existente é o princípio da indivisibilidade do regime de bens. Esse princípio afirma que não é possível adotar regimes patrimoniais distintos para cada cônjuge. Por exemplo, para o homem, adota-se o regime da comunhão universal e para a mulher, aplica-se o regime da separação de bens. Isso não é possível. O casal deve ter o mesmo regime de bens. Existe também o princípio da variedade de regime de bens. O Código Civil prevê 5 variedades: comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação legal ou obrigatória e separação absoluta ou convencional de bens. Um outro princípio é o da mutabilidade justificada. Esse princípio prevê que até a data do casamento é possível alterar o regime de bens. Vale salientar que após a realização do casamento, também é possível a mudança. Contudo, faz-se necessário motivação mínima e desde que não haja violação a direito de terceiros. O requerimento é realizado na vara de família, através de procedimento especial de jurisdição voluntária, conforme o artigo 734 do Código de Processo Civil. Assim, a pergunta é: posso mudar o regime depois de celebrado o casamento?
Pelo que a gente viu, a resposta é sim. Bom, pessoal, dessa forma encerramos a quinta aula e eu lhe aguardo na próxima aula. Um forte abraço.